Olá, vestibulando Manauara, tudo bem? Aqui é o professor Miguel, estou trazendo mais uma questão do PSC. Essa questão caiu no ano de 2002. Na terceira etapa do PSC, a questão 51 diz assim: dado o polinômio p de x igual a 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x mais 2, sabendo-se que o mesmo é divisível por b de x igual a x menos 1, concluímos que suas raízes são... Aí ele nos dá as opções aqui. Primeiramente, p de x é um polinômio do terceiro grau, correto? Isso porque o maior expoente de x é 3. Isso significa, então, por ser um polinômio do terceiro grau, que ele apresenta 3 raízes. Então, eu tenho que encontrar essas 3 raízes. Eu vou fazer a divisão de p de x por o meu b de x, correto? Essa divisão de p de x por b de x vai encontrar, ó, p de x é o dividendo, b de x é o divisor, vai encontrar um quociente q de x, que será um polinômio também. E essa divisão termina com o resto, né? R de x aqui. O resto da divisão, quando eu digo que um polinômio é divisível por outro, quando eu digo que p de x é divisível por b de x, significa que o meu resto será zero. Isso é muito importante. O resto é zero. Isso é um caso que é interessante porque eu posso utilizar o dispositivo de Brillo-Ruffini para reduzir o grau deste polinômio p de x. Ou seja, converter esse polinômio p de x num polinômio de menor grau. Eu posso aplicar o dispositivo de Brillo-Ruffini e ele vai ser convertido na primeira etapa em um polinômio do segundo grau. Então, por que eu posso fazer isso a partir do dispositivo de Brillo-Ruffini? O dispositivo de Brillo-Ruffini não é um método para encontrar raízes. Mas, num caso particular de que um polinômio é divisível pelo outro, o resto que eu vou encontrar nesse processo aqui vai ser zero. E a raiz de b de x, acaba sendo uma raiz de p de x. Ou seja, a raiz desse polinômio b de x é raiz também de p de x, somente se o resto dessa divisão é zero. E o resto com certeza é zero, porque ele afirma que um é divisível pelo outro. Então está claro. Agora, qual é a raiz de b de x? Olha, eu vou pegar b de x, que nós sabemos que é x menos 1, e a raiz dele é um valor que torna essa conta, que torna o meu polinômio igual a zero. Então, x menos 1 é igual a zero, isolando x, fica x igual a, o menos 1 está do lado esquerdo, vai para o lado direito, trocando de sinal. X é igual a 1. Então, 1 é uma raiz, né? É a raiz do b de x. E lembre que, nesse caso particular, ele é raiz do meu polinômio p de x. Quando eu obtenho uma das raízes, eu posso aplicar o dispositivo de Brillo-Ruffini. O dispositivo prático consiste nessas duas linhas aqui, e eu vou colocar nessa posição a minha raiz. Aqui, acima dessa linha horizontal, eu irei colocar os meus coeficientes, que são os números que multiplicam aqui. O x e esse termo sozinho, independente aqui. Bom, esses coeficientes eu tenho que colocar, mas eu tenho que observar uma coisa. Os coeficientes de x ao quadrado têm que estar enumerados numa ordem decrescente, eles têm que estar ordenados. E o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho x à terceira, depois eu tenho x ao quadrado, depois eu tenho x elevado a 1, né? E aqui esse 2 está multiplicando por x elevado a zero, né? 2 está multiplicando por x elevado a zero, porque qualquer coisa elevada a zero é igual a 1. Então, x a zero, na verdade, é 1, e 2 vezes 1 é o próprio 2. Então, x a zero está escondido aqui, ok? Eu apenas revelei ele. Então, os polinômios, no caso do polinômio, cada termo daqui está ordenado em ordem decrescente dos seus expoentes. Então está pronto, eu vou pegar apenas os números, vou pegar os coeficientes. Quem multiplica x ao cubo é o 2, o outro coeficiente é que multiplica x ao quadrado, é o 1, aí o outro é menos 5, e temos finalmente o 2, mais 2. Correto? Então, nós temos aqui os coeficientes e a nossa raiz. Como é que eu faço agora? A partir desse ponto, eu começo assim, olha. Eu vou descer esse 2, então fica aqui o 2. Aí eu vou multiplicar por essa raiz e vou somar com o termo que está à direita. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. E esse 2 mais 1 dá 3. E repito o processo. 3 vezes 1 igual a 3. 3 menos 5 igual a menos 2. Continuo.
seguindo a mesma lógica. Menos 2 vezes 1 é igual a menos 2. E menos 2 mais 2 é igual a zero. Eu teria que encontrar zero aqui. Por quê? Porque um polinômio p de x é divisível por b de x. E, nesse caso, a raiz desse cara é a raiz de p de x. Quando eu utilizo uma raiz do meu polinômio p de x aqui, certamente eu tenho que encontrar zero aqui no final. O resto tem que ser zero aqui no final. Então, está corretíssimo. Só que o que são esses números aqui? O que eles significam? Estes números aqui que eu vou assinalar em vermelho. Eles são os coeficientes de um outro polinômio que tem um grau, uma unidade menor que o anterior. Então, eu tinha um polinômio p de x do terceiro grau. O novo polinômio que eu posso encontrar com esses coeficientes é um polinômio do segundo grau. Esses são os coeficientes também ordenados. Então, 2 é quem multiplica x ao quadrado. 3 mais 3, né, que multiplica x. E menos 2 multiplica x elevado a zero, então eu posso dizer que é um termo independente aqui. Ok? Isso daqui é um polinômio, um novo polinômio. Agora, esse polinômio é uma equação do segundo grau, né? Se eu igualar a zero, eu posso encontrar as duas raízes desse polinômio. Então, são três raízes que eu estava em busca. Uma delas eu já sei quem é. Uma das raízes eu encontrei logo no começo, que é 1. As outras duas raízes desse p de x estão aqui neste outro polinômio, tá? Porque ele vem de p de x quando eu faço quando eu reduzo o grau desse polinômio aplicando o dispositivo de Brillouin-Ruffini. Então agora é só encontrar duas raízes desse polinômio do segundo grau. Bom, é só utilizar a fórmula de Bhaskara. Primeiro eu vou determinar quais são os meus coeficientes aqui. Eu vou dar o nome para eles aqui. A é quem multiplica x ao quadrado, que é 2. B é quem multiplica x, que é 3, e C é o termo independente aqui, esse cara que está sozinho. Na verdade, ele está multiplicando x a zero, mas você entendeu, né? Então, o C é menos 2. Agora, aplicando a fórmula de Bhaskara, eu vou fazer para cá, para o lado esquerdo, vai ficar mais fácil pelo nosso espaço, né? Então, primeiro eu calculo o discriminante. O discriminante, representado pela letra grega delta, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Correto? O delta, portanto, quem é o b? É 3, então fica 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 2. Vou colocar entre parênteses, porque tem que levar em conta esse sinal. Então, o delta é igual a 9, que é 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 é menos 8. Menos 8 vezes 2 é 16 positivo, porque sinais iguais na multiplicação de sinais dá um resultado positivo. Então, é 16. Delta é 9 mais 16, você sabe que é 25. Calculamos o discriminante. Agora vamos calcular as raízes. Então, eu tenho a primeira raiz, vamos chamar de x'. X' é menos b mais raiz de delta, raiz do discriminante, dividido por 2 vezes a. E x duas linhas, que eu vou fazer um pouquinho mais aqui embaixo, x duas linhas, que é a outra raiz, é menos b menos, agora trocou o sinal, né? Menos raiz de delta, dividido tudo isso por 2 vezes a. Ficou um pouquinho reduzido o meu espaço, mas dá para fazer. Então, x' como é que vai ficar? Quem é o b? O b é 3, então vai ficar menos 3, mais... Quem é a raiz quadrada de 25? É 5, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, fica essa conta, menos 5, aliás, menos 3 mais 5, que dá 2, dividido por 4. 2 sobre 4. A mesma coisa, 2 quartos, né? 2 quartos é a mesma coisa que 1 sobre 2. Eu posso simplificar essa fração dividindo em cima e embaixo por 2. Correto? Agora, a outra raiz. A outra raiz vai ser o seguinte, menos b, que nós sabemos que vai ficar menos 3, menos raiz de delta, então vai ficar menos 5, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 2, e aí nós temos que menos 3 dividido por menos 3 com menos 5 vai dar menos 8, dividido por 4. Menos 8 dividido por 4, 8 dividido por 4 é 2, sinais diferentes dá negativo. Então tá aqui, olha, eu vou circular com esse verde as outras duas raízes, né? Nós encontramos essa raiz é menos 2 e essa outra raiz é meio. Essas três raízes, a raiz 1, a raiz menos 2 e a raiz meio,
são as raízes do meu polinômio p de x, correto? Eram 3 raízes, encontramos. Então, nós temos que procurar uma alternativa que tenha como raízes 1, meio e menos 2. Onde tem 1, meio e menos 2 é a alternativa A. Alternativa correta, letra A. Bom, espero que tenha te ajudado, espero que tenha esclarecido as tuas dúvidas. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, se inscreve no canal para saber sempre em primeira mão das novidades. Um abraço e até a próxima.